Eu quero dizer a vocês, em primeiro lugar, agradecer, né? O meu muito obrigado por vocês estarem prestigiando esse trabalho. Eu acho que vocês vão ganhar muito. Eu também ganho muito. Essa experiência é uma troca, né? Uma troca profunda de conhecimentos, experiências, que realmente nos ajuda a elevar o nosso padrão, elevar a nossa energia para um outro patamar. Então eu sempre digo assim, quando a gente inicia um curso, um trabalho desse, é que a gente alcança sempre uma oitava a mais no nosso processo evolutivo e no outro dia acorda com aquela sensação que realmente a gente deu um passo em direção a mais um momento da nossa evolução pessoal. Então, os meus parabéns por vocês todos estarem aqui e quero que vocês deem esses passos em direção a um encontro maravilhoso com a alquimia do futuro, porque vocês vão realmente, eu creio nisso, porque eu passei por essa experiência, vocês vão passar por essa experiência, né, com uma diferença que é assim, não ter o sofrimento, não ter sido assim, sido um desafio, né, que até machucou o corpo. Vocês não precisam passar por isso, vocês vão ter a experiência já toda mastigada, digerida, aprofundada, muito avançada. Então vocês não vão dar os 7 passos em direção à alquimia do futuro como eu dei. Então, ir de encontro a essa escola de alquimia do futuro, vamos juntos dar 7 passos, né? É claro que esses 7 passos, eles são uma forma figurativa de representar a caminhada, a nossa jornada em direção a esse conhecimento, né? Isso aqui é uma coisa super importante, né? Essa certificação que eu vou, vamos dizer, dividir com vocês, porque eu também ganho muito, né? Eu fico mais certificado ainda, ter um grupo tão maravilhoso quanto esse grupo de vocês em promover esses encontros falando de alquimia e levando a alquimia para o mundo. Mas eu vou falar um pouco aqui dessa introdução, desses passos que vocês vão dar em direção a essa escola de alquimia, né? Primeiro nós vamos desvendar alguns mistérios da alquimia que são muito interessantes, né? Porque a alquimia é uma arte de ensinar muito figurativa, eles usam muitos símbolos, que eles chamam de alegorias. E uma das mais importantes alegorias da alquimia é a árvore da vida. Eu pretendo nesses passos, já nos passos iniciais, falar muito dessa árvore da vida, porque a alquimia compara a nossa existência mesmo a uma árvore, né? Onde nós temos a nossa base, onde nós temos o nosso tronco, onde nós temos a nossa copa, né? Tudo isso interligado, se comunicando constantemente, e a partir dessas raízes, desse tronco e dessa copa, a gente vai integrando tudo aquilo que vem em nossa direção. E também aí, claro, nascem alguns problemas, que são os problemas que toda árvore tem, né? A árvore tem problemas desde a sua, de como você cuida dela, de como você ajusta ela, até o seu processo final, que é a floração. Então a gente vai passar por todos esses processos de desenvolvimento da árvore da vida através do conhecimento alquímico, e isso é muito interessante. Então nós vamos desvendar os mistérios da árvore da vida juntos, tá? Aprofundando ainda mais o conhecimento da árvore da vida, existe uma outra visão, porque a alquimia ela é muito interessante, porque ela tem os seus olhares, né? No mesmo jeito que ela olha para a árvore da vida e vê raízes, tronco e copa, ela também compara isso àquilo que ela chama as 3 substâncias da alquimia: o sulfuro, o sal e o mercúrio. Então a gente vai falar disso também. Na realidade isso é, vamos dizer, a mesma coisa que raízes, tronco e copa. Então o enxofre, o sulfuro, corresponde às raízes, o tronco corresponde ao sal e a copa corresponde a mercúrio. Então tem hora que a gente fala raiz, tronco, copa, tem horas que a gente fala sulfo, sal, mercúrio, mas eles têm o mesmo significado, é um outro olhar, porque a alquimia, como vocês vão ver nos nossos encontros,
São muitos olhares que a alquimia dá para um mesmo ponto, e aí ela faz algumas considerações que são muito interessantes. Então, estudar as 3 substâncias da alquimia é estudar também a árvore da vida, raiz, tronco e copa, sulfo, sal, mercúrio. Quando você pega uma semente, né, que você joga ela num lugar, você planta ela na terra, depois você agoa, depois ela se expande, cria raiz, se aprofunda e ela vai para o ar, ela vai respirar, ela sai, ela se mostra, a planta. E aí depois ela vai ficando compridinha, né? E aí faz aquela pequena copa, onde, em contato com o último elemento, que é o fogo, ela absorve e sintetiza a luz solar. Então esse processo a gente chama de o processo dos 4 elementos. Então a árvore da vida, em si, elas são as substâncias que fazem o corpo, a substância que faz a matéria-prima, também chamada na alquimia como prima matéria. E os 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo, são os elementos da natureza necessários para que você coloque aquela semente, aquela matéria-prima para se desenvolver. Então, quando você vê uma semente, ali dentro tem raiz, tem tronco, não é? E tem copa. Mas está tudo o quê? No movimento inercial. Aí você coloca na terra, agoa, ele sai, respira e depois sintetiza a luz solar, faz a fotossíntese, o alimento principal dela. Então a gente vê claramente que os 4 elementos, eles são responsáveis por dar movimento à árvore da vida. Então a gente vai aprender tudo isso, né? Os movimentos da árvore da vida em relação às 3 substâncias e os 4 elementos. Isso é muito legal, não é? Mas aí, se você observa a vida vegetal, ela também é atacada por fungos, por vírus, por bactérias, por fatores que estão no ecossistema. Então, há esses estudos desses fatores que estão no ecossistema que muitas vezes atacam a árvore da vida, que somos nós. A alquimia, ela faz um estudo muito particular, muito especial, que é o estudo dos miasmas, das atividades parasitárias. É muito legal, né? Porque os parasitas, o que é que a gente vê? Se eles se apoderam de alguma fraqueza no momento do desenvolver da árvore da vida, eles podem atrapalhar o seu processo de crescimento, atrapalhar o seu processo, né, de desenvolvimento pessoal e assim se meter na história. Então, a alquimia também ela é muito preocupada com essa visão miasmática. É uma teoria muito antiga, né, que vem desde a época da peste, a teoria miasmática. A gente vai falar disso. Vocês vão aprender tudo isso aqui que eu estou falando à medida que nós vamos dando os passos em direção a esse grande encontro que é a alquimia do futuro. Durante a nossa trajetória, aí, né, 1 passo, 2, 3, vamos dar infinitos passos, né? Existe uma coisa muito importante, vai ter um encontro, né, nosso muito importante para a gente discutir, despertar essa coisa que envolve uma responsabilidade muito grande que o alquimista tem em ele ter uma consciência, expandir a consciência dele para dar uma importância, que é uma importância que é um fundamento, ela é fundamental para a nossa vida alquímica, a vida do alquimista, é essa integração com o mundo da materialidade. Então é fundamental um alquimista ele ter noções assim, ó, de quanto ele vai cobrar, dele ter noções que a cobrança pelo seu trabalho é fundamental para que ele possa melhorar ainda mais a sua sala, melhorar ainda mais o seu atendimento, continuar investindo, porque vocês sabem que a escola de alquimia ela vai lhe oferecer muitos avanços a partir de agora, né? Você está dando os primeiros passos da alquimia, mas a alquimia ela tem infinitos passos. Então essa responsabilidade que a gente tem de também dar a consciência ao nosso cliente, nosso paciente, dessa troca. Porque o universo ele não dá nada
de graça a ninguém. Se você tira daqui, você vai ter que colocar aqui de volta. Alguma coisa vai ter que ser colocada naquele lugar onde você se apodera de alguma coisa. Então, isso é uma troca. Um alquimista, ele não vende o seu trabalho, ele vende a sua sala, a poltrona, ele vende a estrutura, ele vende o investimento. Vocês estão fazendo um investimento aqui comigo. E vocês acham que quem vai ter que repor esse investimento? É o seu cliente, é o seu trabalho, através do seu trabalho. Nessa caminhada em direção ao futuro, é fundamental o alquimista terapeuta ter na mente dele, no coração dele, no espírito dele gravado, ele tem que cobrar. Ele tem que fazer esse trabalho. E claro que se aparece alguém que não tem condição, né, você pede alguma coisa em troca, né, alguma coisa que ela possa contribuir para o seu trabalho, para que aquilo não seja de graça, porque lembre-se, o universo não dá nada de graça a ninguém. E nessa jornada, nessa caminhada, né, nossa caminhada, nos 7 passos, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim, né? Um fim para um outro começo, claro. Nós temos, então, a aplicação prática desses passos. A aplicação prática é levar literalmente a alquimia para o mundo. Se não for através da prática, então a coisa não acontece dessa maneira. Para levar a alquimia para o mundo, a gente precisa levar ela na prática. E para levar ela na prática e aperfeiçoar ainda mais essa alquimia para o mundo, é você saber também cobrar por isso. E além da caminhada, dessa jornada, né, de tantos conhecimentos e tantos aprendizados, nós vamos ter uma supervisão com 3 encontros. Vão ser direto comigo e vocês vão ainda poder tirar dúvidas e a gente ainda aprofunda mais, porque assim, ó, quando eu me inspiro ao vivo, aí vocês vão ver o tanto que eu falo. Eu falo muito. E aí, claro, vou explorar ao máximo o assunto alquimia, porque a minha intenção é formação, é formar vocês. Não é informar, esse não é um curso de informação, esse é um curso de formação, sabe, de preparar já a iniciação, a base, a estrutura dos passos necessários para que vocês se tornem grandes alquimistas. Então, 3 aulas de supervisão é o básico do básico para a gente começar a estruturar, tirando dúvidas e deixando vocês mais seguros na sua jornada. Fazer grupo de alunos. Vocês vão ter um grupo top de alunos, supervisionado por nós 24 horas. Esse grupo é um grupo que vai... O objetivo dele é aperfeiçoar ainda mais o nosso encontro para que a gente faça, literalmente, quando a gente fala assim, ó, criar um batalhão de luz nesse grupo, esse batalhão de luz ele vai se firmando e vai aprimorando, através de encontros, o nosso conhecimento, a nossa integração, e que esse grupo seja uma pessoa só, vista somente uma roupa. E o nome dessa roupa é Alquimia para o Mundo. Um curso de introdução à astrologia. Meu, vocês vão amar. Vocês vão amar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Porque eu vou falar desses 2 astros luminares que são o Sol e a Lua, aqueles que definem a nossa personalidade. Então, para você é uma ferramenta de autoconhecimento, porque você pode entender melhor através desse sinal dos céus quem você é e, além do mais, qual é o desafio que o universo faz em relação a você, a tua missão e o teu propósito. Conhecer isso é fundamental para que a gente possa criar uma base de sustentação da nossa nova caminhada em direção à alquimia do futuro. Então vai ser muito legal esse curso. É uma visão muito particular alquímica da posição do Sol e da Lua no mapa astrológico. E aí, durante esse encontro,
vocês vão ter muitas dúvidas a respeito de si mesmo ali reveladas, tá bom? Então, durante um ano, ó, vocês vão ter isso aí à disposição, tá? Depois de um ano, tudo isso vai desaparecer. Mas durante um ano, vocês vão poder estudar, vocês vão poder rever, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem com tudo isso que a gente oferece para vocês, tá bom? E o suporte, hein? Um suporte maravilhoso que você vai ter durante um ano, esse suporte. Então, além de você ter todo o conteúdo à tua disposição, você tem um ano de suporte via e-mail. Então, nós temos aí um tempo de 24 horas para te responder, nos dias úteis, e você vai amar, né? Porque isso vai te deixar mais seguro na tua jornada, tá bom? Então, aproveitem, estudem, se dediquem. A autorresponsabilidade é fundamental para que você abrace esse momento, esse encontro, esse curso. E eu sempre digo assim, ó, esse curso ele é muito mais para despertar tudo aquilo que você já sabe. Porque você vai ver que esse despertar é fundamental para que você possa encontrar, despertar esse conhecimento alquímico de dentro para fora. E colocar ele a serviço de todos aqueles que te buscam. Colocar ele a serviço da humanidade. Colocar ele a serviço, né, para ele te ajudar, para você ajudar o outro a despertar a luz interior, a sair dessa sombra, né, da ignorância no sentido literal da palavra, de ignorar a verdade da vida. Então aproveite, beijos alquímicos, e a gente vai se vendo a partir de agora, nessas jornadas, nesses passos que a gente vai dar em direção a um despertar espiritual na alquimia do futuro.